Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem aí. Vamos corrigir as atividades que eu solicitei na última aula, tá certo? Lá da página 130 aí, tá certo? Então vamos lá. A 1 diz o seguinte: leia o aviso de um restaurante e responda em seu caderno as questões a seguir. Então, por favor, não conversar sobre os alimentos. Aí a diz: qual elemento causa ambiguidade? Justifique sua resposta e aponte os dois sentidos possíveis transmitidos pela mensagem. Então, o elemento que vai causar aí o duplo sentido é sobre, né? Porque sobre ele é uma palavra polissêmica, ou seja, pode ter vários significados, tudo bem? Ou pode ser sobre, no caso, a respeito, ou em cima. Tudo certo? Aí diz: reescreva a frase eliminando a ambiguidade e mantendo o sentido que o restaurante provavelmente pretendeu passar aos clientes. Então, com certeza, o restaurante queria dizer o seguinte: favor não conversar em cima dos alimentos, tá? Pela questão aí da higiene e educação, né? Para que a pessoa não solte nenhuma saliva na hora que estiver lá pegando a comida. Tudo certo? Então vamos aqui na 2 que diz: observe a tirinha. Nela as personagens falam sobre o termo circulação. Sobre essa palavra, responda em seu caderno. Então a tirinha diz, né? Não tiro minha aliança. Deixa eu dar uma aumentada aqui para facilitar a visualização, tá? Então vamos lá, dá para melhorar mais ainda, né? Tá. Então, não tiro minha aliança desde que casei. Agora ela não sai. Não tem medo de que ela prejudique sua circulação? Minha circulação foi interrompida desde o dia que eu me casei. Quais são os sentidos que essa expressão tem no quadrinho? Tudo bem? O que acontece? A pessoa aqui está preocupada no sentido de a circulação sanguínea ali, né, ser impedida no dedo lá do senhor e isso prejudicar aí, e dar um problema futuro no dedo dele. Mas o senhor, na verdade, ele rebate aí o questionamento, provavelmente da secretária, dizendo que a circulação está sendo interrompida desde quando ele casou, no sentido de que ele se vê preso a uma situação de casamento. Tudo bem? E a B diz: qual é o efeito de sentido criado pela ambiguidade na tirinha? Então, o efeito é mesmo de comicidade, né? O efeito é cômico, de ser algo pitoresco, engraçado, tá bom? Esse é o efeito aí nessa tirinha aí. Então vamos aqui na questão 3, né? Em uma das frases ocorre uma ambiguidade ou duplo sentido. Identifique-a. Aqui diz: ex-presidente recorreu ao Comitê da ONU acusando o juiz de violar seus direitos. Então já é essa aqui, né? O duplo sentido é que se dá porque os direitos que eram violados era do ex-presidente ou do juiz? Tudo certo? Como é que a gente resolve isso daqui? A gente pode resolver da seguinte forma: juiz era acusado de violar os direitos do ex-presidente. Ponto. Ele, o ex-presidente, recorreu ao Comitê da ONU. Então, dessa maneira, a gente resolve essa ambiguidade. Tudo bem, então? As outras opções aqui não estão ambíguas, tá certo? Aí na 4 diz: leia a seguinte mensagem publicitária de uma empresa da área de logística. A gente anda na linha para levar sua empresa mais longe. Mudamos o jeito de transportar contêineres no Brasil e Mercosul. Através do modal ferroviário, oferecemos soluções logísticas econômicas, seguras e sustentáveis. Aí a diz: visando obter maior expressividade, recorre-se no título da mensagem ao emprego de expressão com duplo sentido. Indique essa expressão e explique sucintamente. Tá. O que acontece? Quando ele diz anda na linha,
o sentido, os dois sentidos são, o primeiro, andar na linha é fazer a coisa correta, tá? E andar na linha, no contexto, está se referindo ao modal ferroviário, né? O que os trens andam na linha ferroviária, tudo bem? Então, este é o duplo sentido que foi usado de maneira proposital. Aí, segundo o anúncio, uma das vantagens do produto transporte ferroviário nele oferecido é o fato desse produto ser sustentável. Cite o motivo que justifique tal afirmação. Por que que é sustentável? Porque você não usa os caminhões que no Brasil, né, a malha rodoviária ela é mais usada no sentido de transporte, né, por caminhões do que por outras modalidades de transportes. Então, o que acontece? O fato do trem não emitir CO2, né, apesar que existe lá ali a queima, né, da madeira, mas aquela queima ali, né, na caldeira do trem, ela é muito menor do que a emissão de CO2 pelo escapamento dos automóveis, tudo bem? Então, por isso que diz que é mais sustentável fazer o transporte via linha ferroviária. Tudo certo, então? Então, a questão 5 diz: vacinação, meningite e HPV. É nessa fase que você fica mais forte. No anúncio, o slogan é nessa fase que você fica mais forte. Relaciona a ideia de força à vulnerabilidade dos adolescentes? Não, né? Não existe essa relação. Como que força vai ser associado a algo vulnerável, né? Ou algo que demonstra fraqueza? A B diz: explicita o interlocutor com finalidade de compartilhar com os jovens a responsabilidade do sucesso da campanha? É, não muito nesse sentido, tá certo? Recorre à linguagem informal para divulgar uma política pública de saúde para a camada mais jovem da sociedade. Não é uma linguagem informal. Ela pode até ter um conteúdo, o modo como se trata com linguagem informal, mas existe ali um jogo publicitário intrínseco à propaganda. A D diz: utiliza a ambiguidade do termo fase para associar a faixa etária do público-alvo ao contexto do videogame. É justamente essa a intenção, né? Quando ele trata de fase, ele está falando das fases dos jogos, né? E ele diz que nessa fase que se tem que se ficar mais forte é que é para combater, no caso, os inimigos aí que são a meningite e o HPV. Tudo certo aí nesse sentido, gente? Então, vamos para 6 aqui e temos o texto para a questão 6, né? A questão a seguir focaliza uma passagem da comédia O Juiz de Paz da Roça, do escritor Martins Pena. Juiz, assentando-se. Senhor escrivão, leia outro requerimento. Escrivão, lendo. Diz Francisco Antônio, natural de Portugal, porém brasileiro, que, tendo ele casado com Rosa de Jesus, trouxe esta por dote uma égua. Ora, acontecendo ter a égua de minha mulher um filho, o meu vizinho José da Silva disse que é dele, só porque dito filho da égua que de minha mulher saiu malhado como seu cavalo. Ora, como os filhos pertencem às mães, e prova disso é que minha escrava Maria tem o filho que é meu, peço a vossa senhoria que mande o dito, meu vizinho, entregar-me o filho da égua que é da minha mulher. Juiz, é verdade. É verdade que o senhor tem o filho da égua preso? José da Silva, é verdade, porém o filho me pertence, pois é meu, que é do cavalo. Juiz, terá a bondade de entregar o filho a seu dono, pois aqui está a mulher do senhor. Mas, senhor juiz, nem mais nem menos, entregue o filho, senão cadeia. Então, 6 diz: o efeito cômico produzido pela leitura do requerimento decorre principalmente do seguinte fenômeno ou procedimento linguístico. Então a gente sabe que são as questões ambíguas, né, que vão tratar, né? Porque ele fala que nesse caso aqui, trouxe esta água por dote. Ora, acontecendo ter a água de minha mulher, ou seja, a gente não sabe se está falando realmente do animal ou da mulher, né? O filho, meu vizinho, José da Silva, disse que é dele, só porque o dito filho da égua, de novo aí, nesse caso aí, causando essa ambiguidade para
provocar comicidade, né, para ser engraçado aí essa situação. Tudo certo? Então a 7 diz, né? Sabendo que as HQs são um gênero textual utilizado para gerar diversos efeitos de sentido. Observe a tirinha de Armandinho e responda em seu caderno ao que se pede. Então, o Fabinho diz que a mãe dele é doméstica. Que sorte a dele. A minha mãe é brava pra caramba. Tenho certeza de que ela é selvagem. Então, qual fenômeno linguístico se sobressai e qual é o efeito do sentido gerado? Justifique brevemente. Então, provavelmente na fala desse primeiro personagem aqui, ele tá lá falando ali da mãe do Fabinho no sentido de menosprezar, com certeza. E principalmente que doméstica tá em caixa alta aqui, né? Para dar um destaque nesse sentido aqui. Mas aí o Armandinho, né, com todo o jeitinho dele aí, ele consegue quebrar essa situação, né? Dizendo que na verdade ele tem sorte porque a mãe dele é muito brava, tudo bem? Então, isso daqui é uma forma, né, de se passar uma mensagem sem, sem provocar nenhum tipo de constrangimento, nem no rapaz aqui que está acusando não, né? Está querendo usar ali de menosprezar mesmo a mãe do outro colega, e sem que a situação ficasse constrangedora para os dois, tudo bem? Aí na B diz: aponte os sentidos da palavra doméstica utilizados por Armandinho e por seu amigo na tirinha. De novo, o colega esse companheiro aqui, né? Ele diz que doméstica porque no caso a mãe dele trabalha na residência de alguém como empregada doméstica. Doméstico quer dizer isso, quer dizer algo que está relacionado a dentro de um costume na casa, né? Doméstico é isso, né? Algo de dentro, né? Algo do ambiente, tá? E quando diz que é empregada doméstica, na maioria das vezes a gente já associa as pessoas que trabalham na casa das outras, tá? Como faxineira. E o sentido do Armandinho, no caso, diz que a mãe dele, ela não é domesticada igual seria um animal, né? Então, por exemplo, se a gente tem um animal, vamos colocar aqui uma onça, né? Uma onça que vive, por exemplo, em um zoológico é um animal domesticado, por quê? Porque ele se ambientalizou, né? Ali junto com os tratadores que de vez em quando, lógico, né? Como é um animal de instinto selvagem, o tratador não vai dar sopa, né, para acontecer alguma coisa. Mas com certeza a onça lá do zoológico é um animal mais domesticado, ou seja, menos perigoso do que a onça que vive no mato, que não está acostumado à presença de seres humanos. Tudo bem? Então ele faz essa associação à mãe dele, dizendo que ela é selvagem porque ela é muito brava, porque ela tem o trato ali mais agressivo, vamos dizer assim, com o Armandinho. Tá certo então, gente? Aí a 8 diz: é comum que o conteúdo de algumas placas urbanas cause humor. Esse é o caso da placa a seguir. Analise-a e explique em seu caderno por que a mensagem é ambígua. Então, família muda, vem de tudo, tá? Então, no caso aqui, muda poderia ser um adjetivo de família, ou seja, que todas as pessoas que compõem essa família não falam, tá? Mas também muda pode ser o verbo mudar, que está de mudança. Tudo certo? Então, nesse caso, a ambiguidade se dá nesse sentido aí. Então, vamos na 9. Aí tem aquela musiquinha lá do Meteoro, né? Que é te dei sorte, deu mar, apagasse o coração, você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. O texto da canção de autoria de Sorocaba, que ficou famosa na voz de Luan Santana, está escrita em linguagem coloquial. Quanto ao uso dos pronomes oblíquos, marque a alternativa correta. E a diz:
Se o autor tivesse optado pelo uso do pronome de acordo com a gramática normativa e, desse modo, tivesse realizado a colocação do pronome oblíquo após as formas verbais com que se inicia os dois versos do início da canção, seria possível interpretações diferentes das apresentadas por conta de cacofonia, ou seja, a união sonora de sílabas que provoca estranheza auditiva. Então, essa é a opção correta. Por quê? Porque a gente sabe que na linguagem, na norma culta da língua, os pronomes oblíquos, eles não podem iniciar uma oração ou uma frase, tá? Então, o correto, segundo a norma culta, seria a gente fazer aí uma ênclise, né? E não uma próclise como está aqui, porque o pronome oblíquo está iniciando. Então, certo da norma culta seria deite o sol, deite o mar. Mas percebam que quando a gente usa essa forma correta de se usar o pronome oblíquo, nós vamos criar uma cacofonia, né? A impressão que dá é que nós estamos usando o verbo deitar, tudo bem? Então, por isso que vai causar essa estranheza aí, tá certo? Então, a opção correta é a mesmo, tudo bem? Então vamos aí na 10, texto para a questão 10, uma esperança. Aqui em casa pousou uma esperança, não a clássica, que tantas vezes verificar-se seria ilusória, embora mesmo assim nos sustente sempre, mas a outra, bem concreta e verde, o inseto. Ouve o grito abafado de um dos seus filhos, uma esperança, e na parede bem em cima de sua cadeira. E a emoção dele também, que unia em uma só as duas esperanças, já tem idade para isso. Antes, surpresa minha, esperança é coisa secreta e costumo pousar diretamente em mim, sem ninguém saber e não acima de minha cabeça numa parede. Pequeno rebuliço, mas era indubitável, lá estava ela, e mais magra e verde não podia ser. Ela quase não tem corpo, queixei-me. Ela só tem alma, explicou meu filho, e como filhos são uma surpresa para nós, descobri com surpresa que ele falava das duas esperanças. Ele caminhava devagar sobre os fiapos das longas pernas por entre os quadros da parede. 3 vezes tentou renitente uma saída entre 2 quadros. 3 vezes teve que retroceder caminho. Custava a aprender. Ela é burrinha, comentou o menino. Sei disso, respondi um pouco trágica. Está agora procurando outro caminho. Olhei, coitada, como ela hesita. Sei, é assim mesmo. Parece que a esperança não tem olhos, mamãe. É guiada pelas antenas. Sei, continuei mais infeliz ainda. Ali ficamos, não sei quanto tempo, olhando, vigiando como se vigiava na Grécia ou em Roma, o começo de fogo luar para que não apagasse, tá? Ela se esqueceu de que pode voar, mamãe, e pensa que pode andar devagar assim. Tá certo. Então, no texto, ao explorar a ambiguidade do termo esperança, a autora associa o aparecimento do inseto à fragilidade das relações humanas. Na verdade, ali não existe, não ficou claro a questão de fragilidade entre o relacionamento de mãe e filha. Na verdade, existe ali até um certo fortalecimento nesse diálogo entre os dois, tá? Propõe uma reflexão sobre a diferença entre inseto e estado de espírito. É, não, basicamente, ela trata assim da questão da esperança como algo bom e concreto, tudo bem? Mas no caso não existe essa comparação entre o inseto e o sentimento, tudo bem? Questiona a relação entre o pensamento positivo e a falta de sentido da vida. Não, no texto não deixa explícito que existe alguma falta de sentido na vida. Manifesta uma percepção desiludida dos sentimentos de confiança no futuro. Então, é isso aí mesmo. Por que que acontece? Neste caso aí, a mãe observa aquela situação onde existe essa fragilidade, né, em relação ao inseto, a falta de capacidade motora do inseto ali de percepção, e pega o nome desse inseto, né, e faz essa associação ao que se espera, tudo bem? Então, quando o inseto ele
esse inseto esperança é como se fosse um gafanhotozinho, tá? Só para vocês entenderem aí, terem uma visão mais apurada. Então, percebe-se ali que a mãe ela faz uma associação entre a esperança, né? E como que ela faz essa associação de esperança inseto e esperança sentimento? Quando ela nota que o filho pensa nesses quesitos, né? Porque a gente acha que a esperança, a gente sempre associa a esperança a algo bom, né? Mas o inseto, segundo o filho, ele não estava conseguindo sair daquela situação ali, ou seja, não existia um futuro muito interessante para esse inseto. E aí a mãe faz essa associação também em relação ao futuro, né, ao sentimento de esperança no futuro. Tudo bem, então? Então, aí na questão 11, né, para onde vai essa estrada? Sou Augusto, para onde vai essa estrada? O senhor Augusto, eu moro aqui há 30 anos, ela nunca foi para parte nenhuma, não. Só Augusto, eu estou dizendo se a gente for andando, onde a gente vai? O senhor Augusto vai sair até nas Europas, se o mar der val. Então, as anedotas são narrativas reais ou inventadas, estruturadas com finalidade de provocar o riso. O recurso expressivo que configura esse texto como anedota é então no caso vai ser a ambiguidade, né? Porque a pergunta foi no sentido de qual lugar ou para qual localidade, ou para qual cidade que a estrada vai. Mas aí o senhor Augusto entende isso de forma literal. Tudo bem? Então a resposta aí é C, ambiguidade. Tá certo, então? Vamos aí na questão 12. O poema a seguir é de Cecília Meirelles, tá? Epigrama 8. Então, epigrama é um pequeno poema, tudo bem? Então, encostei-me em ti, sabendo bem que eras somente onda, sabendo bem que eras nuvem, depois depus minha vida em ti. Como sabia bem tudo isso, dei-me ao teu destino frágil, fiquei sem poder chorar quando caí. Então, é correto afirmar que o texto contém uma expressão exagerada de dor e tristeza decorrente do fim de um envolvimento amoroso. Não é nada exagerado porque, na verdade, já era algo esperado. Não é Fala sobre o rompimento de duas pessoas que, por já ser previsto, não causou dor no sujeito lírico. Na verdade, mesmo já sabendo, prevendo isso daí, a dor foi causada de qualquer forma. Então, não é a B. Registra o término de um envolvimento afetivo superficial, pois os amantes não se entregaram totalmente. Então, no caso aí, não, né? Por quê? Porque esse envolvimento, ele era um envolvimento superficial, tudo bem? E, na verdade, uma das partes se entregou, que é o eu lírico, né? Então, não é assim. Então, a D diz, contém ambiguidade, pois apesar de o sujeito lírico dizer que não chorou, o poema exprime tristeza, né? Então, o que que acontece? Nesse caso aí, porque no caso, então, a ambiguidade vai se dar, por quê? Porque aqui diz, apesar do sujeito lírico dizer que não chorou, o poema exprime tristeza, tudo bem? Então, essa ambiguidade vai se dar nesse sentido aí, que no caso, olha aqui, encostei-me, né? Como que você vai se encostar em algo que não tem sustentação? Tudo bem? Então, no caso, a onda, a nuvem, né? Encostar é se escorar, né? Então, nesse caso aí, vai causar essa ambiguidade e também pelo fato de, mesmo o eu lírico não ter chorado, ainda vai contextualizar a tristeza aí. Tudo bem, então? Então a opção é D mesmo, tá? Então, gente, nós vamos encerrar por aqui. Próxima aula nós vamos entrar com outro assunto. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não entenderam alguma coisa,
peço que você volte aí o vídeo e assista novamente. Então, um abraço aí e até mais.